Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, nós estamos neste momento no Congresso Nacional e na Câmara começando a discutir a questão do orçamento para o ano que vem. E nós sabemos que os recursos sempre são escassos, não dá para atender tudo que precisa, mas nós precisamos ter um certo cuidado, tendo em vista a falta de recurso, de aplicar os recursos de uma forma correta, com maior fiscalização e controle. Ontem, na reunião da Comissão de Educação e Cultura, eu tive a oportunidade de falar para a ministra Marta Suplicy, que compareceu para falar dos projetos do Ministério da Cultura e solicitando inclusive recursos, mais orçamento para aquele ministério. Mas pude dizer a ela que tão importante quanto alocar recursos no orçamento para a cultura, tão importante é a fiscalização. E por que disse isso? Porque o Tribunal de Contas da União detectou fraudes e irregularidades em convênios do Ministério da Cultura em mais de 28 organizações não governamentais, as ONGs, que foram firmadas nos governos, neste governo, mas nos ministros anteriores. E o mais grave, está dito aqui, houve desvio de verba ou falhas na fiscalização em todas as 49 parcerias com as entidades cujos repasses previstos alcançaram 25 milhões. O orçamento da cultura, que está liberado para os programas, de 45 milhões, por isso que ela pediu mais. Ora, como colocar mais se nós temos aqui 25 milhões que foram apurados pelo Tribunal de Contas de desvios de recursos? E olha, senhor presidente, que existe um agravante, porque após aqui as denúncias que fiz do Ministério do Esporte, das auditorias que fiz, das ONGs, em 2010, a CGU, juntamente com o Ministério do Planejamento, eles expediram um ofício circular para todos os ministérios, orientando não só a suspensão imediata da transferência de recursos para as ONGs, principalmente aquelas com indício de prática de fraude, mas também que redobrasse a atenção no monitoramento de convênios executados com entidades privadas sem fins lucrativos. Isso foi feito em 2010. E pelo que eu vi, o Ministério da Cultura não adotou absolutamente nada com relação a esse ofício, com esses cuidados que deveriam ter sido feitos. Portanto, agora em 2012, foi detectado então essas irregularidades em convênios de mais de 25 milhões do Ministério da Cultura. O Tribunal de Contas constatou ainda 7 ONGs que existiam de fachada, exatamente da mesma forma como existiu no Ministério do Esporte. Essas empresas, essas ONGs de fachadas, elas só recebem o recurso, não tinha qualificação técnica, não tinha capacidade operacional, os endereços indicados por elas não conferem, não tem nenhuma instituição, normalmente são residências, sem nenhuma vinculação. Portanto, fica claro que não houve nenhuma fiscalização com relação à aprovação desses projetos, que é necessário que haja realmente o reconhecimento de uma instituição que seja séria, que tenha realmente condições de execução. E foi identificadas algumas aqui que há algum tempo vem recebendo recursos sem essas observações. Outras 7 ONGs tinham como diretores pessoas ligadas à produtora de eventos, que normalmente acontece isso. Esses promotores entram com um projeto, recebem o recurso e colocam, através dessas ONGs, esses recursos. E aí fazem exatamente o que aconteceu no Ministério do Esporte: empresas fantasmas, notas frias, justificando a prestação de conta. E isso faz com que a gente fique cada vez mais preocupado em colocar qualquer emenda. Nós sabemos da importância da cultura para o país, mas não é a primeira vez que eu venho falar sobre isso aqui,
Então, eu quero alertar aqui aos nossos colegas que vão agora definir os valores dos recursos de emendas, que observem isso, que exija que os ministérios tenham realmente um cuidado maior na liberação desses recursos. E aqui está identificado várias ONGs essas que recebem também de outros ministérios recursos. Então, vamos atender aqui a circular que foi feita pela CGU, juntamente com o Ministério do Planejamento, mas tem que ter uma fiscalização maior e uma exigência maior dos gestores disso. Não adianta mandar uma circular e simplesmente não ser atendido. Foram 25 milhões e eu estou solicitando agora um esclarecimento do Ministério da Cultura, pedindo cópia também na CGU, Tribunal de Contas, com relação a essas auditorias que foram feitas, porque a gente percebe claramente, como aconteceu no esporte, houve a fiscalização do Tribunal de Contas, houve o parecer da CGU e ficou por isso mesmo. Cadê o recurso? Foi recuperado? Absolutamente nada. Então, estou solicitando ao Ministério da Cultura as informações referentes a esses convênios e fiz essa colocação à ministra. Como todos os convênios, todos tinham alguma irregularidade, apenas 2 convênios foram fiscalizados, auditados pelo Ministério da Cultura, e mesmo assim de uma forma ainda não ideal, porque mesmo os 2 também tinham irregularidades. As ONGs não tinham capacidade operacional para receber tanto recurso. Por isso que me preocupa, senhor presidente, e aqui na revista Época traz aqui uma reportagem com o senhor Fred Elias de Souza, que era do Banco do Nordeste, e essa é a preocupação que tenho. O que disse aqui o Fred? A preocupação maior dele, foram feita a pergunta com relação a essa questão, ele diz assim: não vale a pena combater a corrupção, porque após as denúncias que ele fez, e está muito claro na reportagem, foi constatado, foi reconhecido tudo que ele disse, mas as perseguições após a denúncia são imensas, e por isso o desabafo dele, dizendo que não vale a pena denunciar as irregularidades, porque ele acabou sendo penalizado, tem várias ações que ele não tem recurso para acompanhar, em função disso está sendo perseguido, já a família também, até tiro já houve nesse episódio. Então o que eu quero aqui é reforçar a Polícia Federal, a CGU, o Tribunal de Contas, para que possa de fato ir além do que está sendo feito. Não adianta apenas apresentar os relatórios das irregularidades, se não houver realmente procedimentos de recuperação com relação a essa questão.